Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma escola bíblica aqui pelo canal Casa do Pão neste final de semana. E o intuito, a intenção é comentar um texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o versículo 9: E que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, Paulo falando, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo escreve essa carta aos Filipenses mais ou menos 25 anos depois da sua conversão, e ele estava preso em Roma. E ele escreve essa carta aos Filipenses com o intuito de agradecer a oferta enviada que eles tinham mandado para ele, também para encorajar os irmãos na fé, para tratar de alguns pequenos problemas com os legalistas, que estavam sempre ali atrás do ministério de Paulo, dizendo que ele devia pregar sobre a circuncisão, de seguir a lei de Moisés, e Paulo dizia: não, isso não precisa mais, agora é a graça. Agora não é por força, nem por violência, é pelo Espírito Santo. Paulo vivia tratando essas questões. E claro, também essa carta é chamada de Carta da Alegria, porque ali em Filipenses 4:4, Paulo escreve: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. Essa palavra regozijar quer dizer tenha uma alegria sobrenatural, uma alegria divina, sejam alegres. Por quê? Porque Deus nos salvou, porque Deus nos deu a sua maravilhosa graça. Então é uma carta muito linda, muito maravilhosa, como todas as cartas que Paulo escreveu, Alguns estudiosos dizem que essa carta foram vários fragmentos de outras cartas que se juntaram e fizeram esse texto único. Se é ou não é, não temos a certeza, mas que temos ali uma revelação tremenda do apóstolo dos gentios, do pregador dos gentios para as nossas vidas. E nesse texto que estamos comentando, Paulo traz ali naquele contexto ali as orientações finais para o viver cristão diário, para a nossa vida com Deus, ok? Vida com Deus não é simplesmente uma religião evangélica ou católica ou protestante. Vida com Deus é algo muito mais profundo, muito mais maravilhoso, que podemos viver dia após dia. A Bíblia não é um livro de regras, é um livro de princípios. Você não vê, a partir do momento que Jesus vem e traz o sentido da palavra de Deus para aqueles 12 homens, posteriormente para Paulo e para os próximos pais da igreja, o sentido é um viver cristão diário, se preparando para o grande encontro com Deus, que um dia vai chegar para mim e para você. Esse dia vai chegar. Pode ser no arrebatamento da igreja? Pode, mas pode ser pessoalmente, quando, como eu sempre brinco, sair a nossa senha e nós partirmos ao encontro do Senhor. Aí vamos estar diante do trono dele. Aí são duas situações. Ou eu vou estar diante do trono de Deus para o adorá-lo, finalmente em espírito e em verdade, literalmente falando, ou para juízo. A escolha é minha, a escolha é sua. Escolha estar diante do trono de Deus para o adorá-lo. Mas para isso, tem esse viver cristão diário. Não tenha uma vida religiosa, tenha uma vida com Deus. Por isso que Paulo está trazendo isso. Nesse versículo 4 e 8, capítulo 4, versículos 8 e 9, que são profundos, são tremendos, e é uma orientação maravilhosa para a nossa vida com Deus. Por isso que ele diz: quanto ao mais, irmãos. Esse quanto ao mais, já falei final de semana passado, é finalmente concluindo, quanto ao mais, irmãos, concluindo tudo. Isso é, tudo que tu pode viver com Deus, tudo que tu pode viver nessa terra, nesse plano, segundo a tua estrutura, segundo o teu desejo, segundo a tua fome, a tua sede. Quanto mais fome e sede você tiver de Deus, mais Ele vai operar na tua vida. E agora com Deus tem que ser a mesma coisa, tem que ter fome e sede da presença de Deus. Então por isso que Paulo traz essa orientação.
tudo que tu pode viver em Deus. Deus não obriga ninguém a nada. Já acabei de falar, não obriga ninguém a nada. Tá entendendo? Hoje é pelo Espírito, não é mais pelo um livro de regras. Por isso que Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai, nisso meditai. Tá entendendo? Como diz lá o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, finalmente, concluindo, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí Paulo traz quase a mesma ideia para nós meditarmos, pensarmos. Final de semana passado falamos no tudo que é verdadeiro e hoje vamos falar em tudo o que é honesto. Essa palavra honesto, no dicionário, no nosso dicionário, quer dizer uma pessoa que se enquadra dentro da ética que aquela sociedade exige, dentro das normas éticas de uma sociedade. A palavra honesto quer dizer uma pessoa honrada, uma pessoa digna, uma pessoa respeitável. A palavra honesto vem do latim, que a língua portuguesa, né, que é o nosso idioma, surgiu do latim. Então a palavra honesto vem do latim, que é honestus, que quer dizer dignidade e honra. Esse termo honesto, honestidade, não temos no Velho Testamento. Nós temos palavras como retidão. Quando José era o governador do Egito, seus irmãos vieram ali comprar alimento e não reconheceram José, e ele testa os seus irmãos e ele diz assim: eu quero ver se vocês são homens de retidão, homens honestos, homens dignos, homens honrados. Até esse termo aparece em algumas traduções, algumas versões da Bíblia em português, aqui do Brasil, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, quando Pedro traz a orientação que a vossa maneira de viver, que a vossa vida, a vossa maneira de viver seja honesta. Isso é, essa palavra honesta ali quer dizer seja casta, isso é, seja pura. Que a vossa maneira de viver seja pura. Não é a ideia de Paulo. Paulo em Filipenses 4 e 8, quando dizem tudo que é honesto. Esse honesto ali aparece somente mais 2 vezes no Novo Testamento. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, onde Timóteo traz ali nesse capítulo 3, orientações para os bispos, que são os pastores, mas ele usa o termo bispo, para os bispos e para os diáconos, que são aqueles que servem, que é aquela pessoa que está servindo na igreja, não é propriamente um pregador da palavra, né? É uma pessoa que está ajudando fisicamente falando, né? Já tem um vídeo aqui no meu canal sobre os diáconos, né? Se puder acompanhar, acompanhe, vai ser muito bom para você crescer dentro da tua vida com Deus. Então ele diz, os bispos e os diáconos sejam honestos. E também aparece ali em Tito, capítulo 2, versículo 2. Paulo escreve, os idosos sejam honestos. Esses idosos ali não são anciãos. Anciãos no Novo Testamento é presbítero, que quer dizer liderança. Claro, uma liderança no conceito judaico e, claro, posteriormente no conceito ali da igreja primitiva, são as pessoas mais velhas, por causa da sua experiência, né? Por isso que até Timóteo encontrou alguma resistência no começo do seu ministério pelo fato dele ser muito novo, meio que não aceitavam, porque ele não era muito idoso, muito mais velho, né? Os membros eram mais velhos do que ele, né? Alguns membros eram mais velhos do que Timóteo. Por isso que Paulo fala para Timóteo, que ninguém te despreze por causa da tua mocidade, tá entendendo? Então veja o conceito judaico aliado ali ao começo da igreja primitiva, por isso que essa ideia. Mas aqui os idosos que Paulo fala para Tito, os idosos sejam honestos, é idoso mesmo, é os velhinhos, os velhos, né? Ali na faixa de 60, 70, 80 anos, né? Que os idosos sejam honestos. Essa palavra honesto que é usada ali em 1 Timóteo 3 e 8 e Tito 2 e 2 quer dizer respeitável, honrado, venerável, ok? Mostra o quê? Uma pessoa digna, uma pessoa honrada, uma pessoa que as pessoas tinham respeito, né? Tinham ela com honra. Uma das ideias dessa palavra ali no termo original
fala de algo ser muito pesado, grave, né? Ser algo muito pesado, como por causa de algo que não se move, não se mexe, não sai do lugar, tem firmeza, é honrado, ele tem firmeza naquilo que ele fala. Para nós, então, poder entender, quando Paulo diz, tudo o que é honesto, nisso pensai, tudo que é honesto, é aquilo que nós fazemos que nos torna uma pessoa digna e honrada. As pessoas, quando vê você falando, sabem que você vive aquilo que você fala. Você é uma pessoa honrada, você é uma pessoa digna, você é uma pessoa respeitável. E também as suas atitudes mostram quem você é. Como Jesus disse, pelo seu fruto vocês vão ser conhecidos. Vários palestrantes, né, dizem, palestrantes de autoestima, de ajuda, de motivação, eles dizem que nós ensinamos mais pelo exemplo do que pelas palavras. E é verdade, gente. Ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Então, olha só, quando Paulo diz, tudo que é honesto, tudo que é digno, tudo que é honrado, tudo que é respeitável, nisso pensai. E quando tu se alimenta dessas coisas, tu vai viver isso. Então entenda, você se alimenta, você medita, você vive, você pensa em tudo que é honesto, tudo que é respeitável, você vai ser uma pessoa respeitável. Jesus disse no Evangelho de João, apontando para ele mesmo, eu sou a luz do mundo, quem andar comigo não vai andar em trevas. Mas lá em Mateus ele diz, vocês são a luz do mundo. Como nós vamos ser a luz do mundo? Pensando, meditando em tudo que é honesto, tudo que é respeitável, tudo que é venerável, tudo que é digno. Aí, consequentemente, essa luz vai fluir da tua vida, essa luz vai aparecer, as pessoas vão ver que você é uma pessoa respeitável, porque você é uma pessoa honesta, porque você é uma pessoa digna, porque você se alimenta, você medita, você pensa nisso, entendendo que Jesus é o nosso modelo maior. Jesus é o nosso foco, então ele é o nosso modelo maior de honestidade, de respeito, de honra. Aleluia. Por isso que João diz, filhinhos, ainda não somos filhinhos, ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a ele. Então nós estamos num processo de ficar igual a Cristo. Aqui é impossível, praticamente é impossível. Só que nós estamos nesse processo, nós vamos crescendo dia após dia até ficar mais parecido com Cristo. Então entenda, quando você medita em tudo que é honesto, tudo que é digno, respeitável, você se torna mais isso. E com a ajuda do maravilhoso Espírito Santo, você vai crescendo dessa maneira, como uma pessoa digna, honrada, uma pessoa honesta perante a sociedade. Aí o teu testemunho de Cristo vai falar mais alto. Amém? Que nós venhamos meditar, pensar em tudo o que é honesto. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula. No próximo final de semana, vamos estar continuando meditando nessa carta. Ok? Aguardo você. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.